Eles atuam nos portos, aeroportos, em postos de fronteira, no campo, em laboratórios. Eu estou falando dos auditores agropecuários. Vamos falar sobre isso hoje no programa Agro Mais Entrevista. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E para trazer esse assunto, nós recebemos hoje o senhor Ricardo Nascimento, que é vice-presidente do sindicato da categoria, o ANFA. Senhor Ricardo, seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, Sebastião. É importante, você falou diversas áreas de atuação aí dos auditores agropecuários, mas o importante que é do campo à mesa. Nós trabalhamos do campo à mesa e trazendo o quê? Um alimento saudável para a população brasileira, um alimento saudável para os diversos consumidores em torno do mundo que consomem produtos brasileiros. Um trabalho essencial para a segurança alimentar, certo? Qual é o cenário que temos hoje? De estrutura, inclusive, do trabalho que vocês desenvolvem. Você toca um tema mais importante novamente, que é a segurança alimentar, que não é só a entrega de alimentos em quantidades suficientes para cada um dos indivíduos, de cada um dos brasileiros ou de cada um da população mundial, mas é principalmente alimentos saudáveis. Isso é importante nessa caracterização de uma segurança alimentar. Nós estamos num cenário hoje de bastante desafios e esse cenário, Sebastião, ele traz a necessidade de aumento do número de profissionais envolvidos nas áreas, os auditores agropecuários, os técnicos de fiscalização federal, os diversos entes, por quê? E nas áreas dos estados, nos municípios também. Isso tudo é uma cadeia que traz o alimento do campo à mesa e é importante, então, que nesse cenário você tenha pessoas adequadas em números suficientes, treinadas, capacitadas, equipamentos adequados para o trabalho. Isso faz com que o agronegócio brasileiro represente não só um ganho para a sociedade brasileira, mas principalmente para todos aqueles que têm no seu desejo, na sua vontade de viver, o principal, que é um alimento saudável. Então, eu citei alguns pontos, né? Você fez reforço, inclusive, portos, aeroportos, na fronteira. Como é que é, na prática, exatamente esse trabalho? Então, você tem uma parte de nossa atuação que ele garante a produção dos alimentos dentro do país e uma outra parte que controla como que entra alimentos ou entra outros materiais que poderiam colocar em risco toda a nossa agropecuária. Esse trabalho feito nos portos e aeroportos, eles têm esse sentido que é, primeiro, a certificação da exportação de toda a cadeia e garantir que esse alimento que sai do Brasil, ele está certificado. E depois, na entrada de possíveis agentes que poderiam trazer doenças que ninguém quer. Uma doença para a lavoura, uma doença para a pecuária, né? Poderia ser uma praga na lavoura, por exemplo, ou uma doença, um vírus, alguma questão que atingisse a saúde animal. Então, os colegas que estão lá trabalhando em portos e aeroportos, eles estão atentos a todas essas cargas que entram no país, ou mesmo aquelas que saem. E tem um trabalho feito em laboratórios. Como é que é esse trabalho em laboratório? Importante, os laboratórios federais de defesa agropecuária, 6 laboratórios que nós temos hoje na rede, estão nos diversos locais estratégicos do país, e eles... as nossas atividades ali essenciais, porque trabalho no momento em que analisa esses produtos que são exportados ou que são consumidos no país, ou de produtos que entram, ou mesmo de uma suspeita, por exemplo, de uma entrada de uma doença que pode vir encarreada na importação de um animal, que pode vir de um alimento mesmo que o pessoal traz inadvertidamente numa bagagem de mão, por exemplo, via um avião ou mesmo no porto, né? Bom, diante do potencial brasileiro de produção, da nossa capacidade de produção e de dimensão, inclusive, queria que você ressaltasse o quanto é importante a defesa agropecuária, por conta disso, pelo volume que a gente trabalha, produz, pelo que representa também para o mercado internacional, o mercado global, essa fiscalização, esse controle, o acompanhamento, essa auditoria que é feita em cima da questão alimentar. Veja bem, Sebastião, hoje nós fazemos, esse ano, 24 anos da carreira de auditores fiscais federais agropecuários. Mas ela é muito mais antiga do que isso, porque o Ministério da Agricultura atua há 160 anos. E nesse período longo, né, um dos primeiros ministérios a ser criado assim que o governo brasileiro foi sendo constituído, ele já trazia a preocupação. Qual era a preocupação? Vamos produzir alimentos, vamos ter a parte de financiamento da produção de alimentos, vamos ter a parte de controle. A defesa agropecuária ela insere nesse conceito amplo. Ela é ligada no sentido de
proteger os ativos nacionais. Mas quais ativos? Vamos usar essa expressão, se me permita, dos ativos nacionais. Os ativos nacionais agropecuários, o que é mais importante? As suas lavouras, as suas sementes, a saúde dos animais. Os animais de produção, os animais de companhia. Então, a defesa agropecuária ela é ampla, ela é essencial para o funcionamento de um país, ainda mais um país como o Brasil, excessivamente produtor, né? Principalmente produtor de alimentos, um dos maiores do mundo, e, inclusive os índices de exportação, os dados são significativos. Então, a defesa agropecuária para a gente ela é essencial para o país. Pois é, você falou 150, 160 anos mais ou menos de atuação já, né? 24 da categoria, a criação da categoria. Que desafios temos enfrentado nos últimos anos nessa questão? Lembro, inclusive, de pouco tempo atrás, onde se chegou aqui no Brasil, chegaram sementes, me parece da China, não é? Que havia aí uma preocupação com o que a gente, não sei se pode usar o termo agroterrorismo, aliás, eu vi você ter usado esse termo num artigo que você escreveu. Mas eu digo que desafios temos enfrentado com tanta tecnologia, com tanta abertura de mercado, ainda mais para que esse trabalho seja mais eficiente. Então, é importante, por isso o termo defesa agropecuária, né? Você pode ter uma entrada acidental de uma doença ou uma praga no país, inadvertidamente, que trouxe numa bagagem ou numa importação, num pellet de madeira, alguma questão desse tipo. Ou, que aí passa a ser bioterrorismo, propositalmente introduzida num país. Então, esse trabalho feito de acompanhamento pelos nossos colegas auditores e mais a ABIN e diversas áreas de segurança do país, nós não temos nenhum caso comprovado que isso ocorreu no Brasil, espero que nunca ocorra, mas a vigilância é importante, porque aí seria uma destruição de uma fauna ou da flora ou mesmo da área agropecuária, que isso é essencial para um país. Então, você tem que estar atento. Esse é um desafio importante num mundo tão globalizado, né? Então, quando você chama a questão de bioterrorismo, você estaria falando de intencionalmente alguém está trazendo um agente desse para o país. E aí nós temos os programas no Ministério, que é chamado Vigi Fronteiras, onde todos aqueles que operam em conjunto, seja a Polícia Federal, a área de defesa, a área de segurança, Receita Federal, junto com os nossos colegas, e aí você pega ali duas questões principais. Estão nas fronteiras do país, que é, principalmente, a entrada de descaminhos, que é a entrada de produtos que estão proibidos no país e estão sendo importados e podem trazer problemas, ou mesmo um risco desse, que eu espero que não ocorra, mas que seria uma entrada que a gente está chamando aí de bioterrorismo. Então, mas como a gente falava no início, com a estrutura que a gente tem hoje, com a capacidade técnica, temos conseguido ser eficientes ainda assim nesse controle? Houve, nos últimos anos, bastante investimento na área de laboratório, nos laboratórios federais, para que possam dar uma resposta dessa numa análise rápida. Mas, evidentemente, que o número hoje é insuficiente. Nós trabalhamos com aproximadamente 2.300 auditores na ativa, tem 1.300 vagas disponíveis. Há um concurso agora, em agosto, que já vão ser preenchidas 200 vagas dessas, mas esse número ainda é insuficiente. Então, com tecnologias, você diminui um pouco esse impacto, mas, mesmo assim, você precisa de pessoas, né? A tecnologia sozinha não dá resposta para esses tantos de desafios. Então, a gente tem uma deficiência de pessoal. Uma deficiência de pessoal, ela ainda bem que já foi liberada aí 200 vagas, mas a gente reivindica que todas essas vagas possam ser preenchidas imediatamente, essas 1.280 disponíveis, e mesmo uma necessidade de ampliação dessas vagas. Por causa de aposentadorias, por conta de... É uma carreira muito específica, né? Que nós só temos 5 formações que podem ser auditor, que são os veterinários, agrônomos, químicos, farmacêuticos e zootecnistas. Isso faz com que haja uma redução dessa mão de obra disponível, e hoje essa redução ela vem principalmente por aposentadoria e também alguns processos de demissão, porque o salário foi ficando defasado e as pessoas buscam outras oportunidades e foram saindo dessa área de trabalho. Essa é uma outra questão. Aí tem um trabalho grande do sindicato. Me fale do trabalho do sindicato, do ANFA, como é que ele atua hoje, qual é a grande demanda do ANFA? Então, os sindicatos que representam as categorias, uma delas é a ANFA sindical, representando os auditores, a gente trabalha principalmente em 3 questões. É lógico que a remuneração faz parte, né, de qualquer reivindicação de um sindicato, mas também nas condições de trabalho. Nas condições de trabalho, na ampliação do número de pessoas que possam estar em cada uma das áreas necessárias, como a gente tem comentado aqui, e também na questão da capacitação.
Então, o concurso que está inserido dentro dessa área, ele tem esses 3 pilares, né? Capacitação das pessoas estarem adequadamente treinadas para desempenhar essa importante função, a questão da substituição, então você tem aí potencialmente hoje em torno de 400 a 500 colegas que podem aposentar, precisa de haver uma política de substituição e que esses colegas possam passar a sua importante experiência para aqueles que estão entrando. Isso é o que o sindicato reivindica essas questões e, é lógico, as condições de trabalho também que vão permitir um desempenho adequado das funções. Mas você tem uma visão positiva aí da gente nos próximos anos, com a abertura de concurso, temos uma reestrutura talvez da categoria. Como é que a visão que você está à frente como vice-presidente do sindicato? Nossa visão é otimista sempre porque os números têm demonstrado isso. Nós auditores, trabalhamos diretamente em torno de 140 bilhões de reais de retorno na parte agropecuária, em estudos da Fundação Getúlio Vargas. E nós sabemos que há sensibilidade para que esse número seja sendo substituído, o número necessário, né, dos colegas que foram aposentando, outros que saíram por outros motivos, e pelo menos é uma sinalização, essas 200 vagas. Nós pensamos que é necessário que haja concurso de 2 em 2 anos, durante um bom período, para que isso tudo possa ser suprido adequadamente. Tá certo, vamos fazer um rápido intervalo. Eu queria lhe convidar para continuar aqui comigo, é claro, você de casa também. Continue conosco, nós vamos continuar falando ainda de questões do sindicato, da atuação do sindicato e do aniversário, né? São 24 anos, né? Foi 2000 que foi fundado, do aniversário do sindicato, que comemorações tem para essa data e ainda de que avanços a gente tem aí pela frente. Então convido você de casa aí para continuar com a gente aqui no Agro Mais Entrevista, nós voltamos já já. De volta com a Agro Mais Entrevista, muito bom ter você aqui conosco, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje estamos falando da importância do trabalho do auditor agropecuário. Aqui comigo está Ricardo Nascimento, Ricardo é vice-presidente do sindicato, o ANFA, e representa a categoria. Bom, a gente falou da importância já no primeiro bloco, mas ainda tem muito mais para falar disso, né? Do quanto é relevante esse trabalho e importante para o final. Às vezes a gente não se dá conta do que chega à nossa mesa, inclusive, do que movimenta a nossa economia, que depende tanto do trabalho do auditor agropecuário, né? Do auditor fiscal agropecuário, mas auditor agropecuário. Não só aqui, só na atuação dentro do país, mas fora também, que são os nossos adidos. Queria que você me falasse desse trabalho feito também pelos adidos que a gente tem nas embaixadas, em algumas regiões fora do país, né? Como é que é esse trabalho, quanto isso é importante também? Então, Sebastião, toca num tema bastante importante, que é recente, os adidos agrícolas, que são auditores que estão em embaixadas, em pontos estratégicos em blocos econômicos, né? Então, nós temos aproximadamente hoje 30 e poucos auditores que estão aí nos principais países que importam alimentos do país. Então, no bloco europeu, na China, na Rússia, nos Estados Unidos, no Japão, Coreia, então nos diversos países, são muitos, e esse papel, o adido ali, trabalhando junto com os diplomatas, com os embaixadores, promovem o produto brasileiro, fazem perspectivas, avaliam aonde é possível aumentar as nossas exportações e onde também pode trazer risco para o país se está ocorrendo uma determinada doença no local, uma praga numa lavoura. Então, eles estão bastante atentos e a presença deles nas embaixadas, trabalhando junto a esses blocos, traz para a gente uma segurança maior. Não só do ponto de vista de ampliar, mas principalmente de prospectar novos futuros, né, novos mercados futuros, com uma garantia também de que uma ocorrência de uma determinada doença ou uma praga que esteja naquele momento, o Brasil possa estar atento. Então, este ano, aliás, nós vivemos muito isso, abertura de muitos novos mercados, principalmente para a carne. Tem muito do trabalho do adido aí, então. Sim, é um trabalho que envolve diversas áreas do governo federal, inclusive os adidos, e os adidos estão ali na prospecção, trazendo relatórios, fazendo contatos, trabalhando junto com os embaixadores e mostrando o que é possível. E a ampliação desses grande número de mercados recentes mostra um trabalho conjunto e eficiente, tanto da parte da política externa brasileira, quanto da parte de atuação específica dos auditores agropecuários.
Vice-presidente, que setor tem demandado mais o trabalho? A gente fez referência aqui à carne. Em que situação você pode trazer como exemplo aqui para a gente de que foi fundamental o trabalho do auditor ou do adido lá fora e que fez toda a diferença aí para a nossa segurança? Eu gostaria de citar 3 exemplos importantes da atuação. A aftosa, porque isso teve grandes impactos no país durante muitos anos e o último foco foi em 2005. Há quantos anos o Brasil não tem mais febre aftosa e a gente hoje caminha para que todos os estados brasileiros possam viver com as políticas de emergência, as políticas de defesa pecuária sem ser necessário vacinar os animais. Isso é muito importante, porque não vacinar significa segurança que não há a doença no país e permite ampliar as exportações. Então, é um exemplo importante, um trabalho que envolveu laboratórios, que envolveu a defesa pecuária, envolveu os veterinários nos diversos estados brasileiros e que está em desenvolvimento, trazendo esse resultado. Peste suína africana, um bom exemplo também. O país parou durante muitos anos, na década de 80, por causa de peste suína africana, um trabalho feito também junto do Ministério da Agricultura e com os seus auditores. Não tem esse risco no país mais. E olha que a peste suína africana está o tempo todo perto da gente. E principalmente agora, que eu gostaria de deixar por último destacar, que é a influenza aviária, uma política importante de defesa agropecuária, onde envolve você fazer vigilância epidemiológica, capturando aves, levando para o Laboratório Federal de Defesa Agropecuária em Campinas para analisar se tem a presença ou não do vírus, e o Brasil não tem nenhuma ocorrência na área comercial da influenza. Então é muito importante esse trabalho, que é um trabalho de vigilância, que envolve amplamente nossa atuação. Você fez referência lá no primeiro exemplo da aftosa e também este ano, né, para além da nossa abertura de mercados, nós tivemos ampliação de área livre de febre aftosa, precisa ainda do reconhecimento da Organização Mundial, né? Mas isso também nos traz mais responsabilidade. Quando eu digo nós, os agricultores, muito mais. Qual é a importância do trabalho bem feito lá dentro da porteira também para a eficiência, para o resultado do trabalho de auditoria depois? É um trabalho quase que conjunto, né, vice-presidente? Voltamos a um tema bastante importante, né, que é a educação sanitária, né, Sebastião? Que ela é importantíssima. A compreensão daquele produto que traz garantia é de quem produz. Então, dentro do campo, aquilo que eu falava, do campo até a mesa, no campo, o produtor ali, mas os produtores hoje estão bem organizados nas suas associações que os representam bem, tanto na parte de exportação quanto na parte de produção, junto com os serviços como o Senar, por exemplo, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, e diversas outras capacitações que têm feito essa conscientização. Então, você tem áreas muito avançadas na avicultura e tem áreas na suinocultura que já dão respostas rápidas, bovinocultura também em áreas específicas. Essa parte toda, que já traz, mostrando que é um novo produtor rural, aquele que preocupa bastante, porque qualquer desses impactos que a gente comentou até agora, o principal prejudicado imediatamente vai ser o produtor e depois, é lógico, toda a sociedade brasileira. Agora, o trabalho dos fiscais agropecuários estaduais também tem uma relevância grande, né? Os serviços de defesa estaduais, né? Outro aspecto importante, a Organização Mundial de Saúde Animal, em recente trabalho no Brasil de levantamento das condições dos serviços veterinários, onde avaliou toda essa estrutura, tanto a área municipal quanto a área estadual, né? A forte área estadual e também a área federal, trouxe bons resultados, trazendo excelência para os serviços veterinários prestados no país, e é importante que essa é a Organização Mundial de Saúde, mas também os trabalhos feitos com os colegas, principalmente agrônomos, para prevenir que pragas, que a gente chama de pragas quarentenárias, poderiam atacar as lavouras nossas, né? Como já teve a helicoverpa, que atacou bastante lavouras, e aí é um trabalho de vigilância o tempo todo, né? Todas as áreas estão envolvidas numa produção de alimentos. A gente fez referência, quando falávamos de estrutura, da importância da tecnologia, o quanto tem contribuído também para ajudar nesse trabalho e suprir em alguns momentos, talvez até uma deficiência de pessoal, que não substitui nunca, mas auxilia. Queria me falar um pouco disso, até nos laboratórios, do quanto a tecnologia tem auxiliado no trabalho de auditoria, de descoberta, enfim, de busca por mais soluções, quanto a tecnologia tem feito parte do trabalho do auditor. Um bom exemplo é o diagnóstico de febre aftosa, que a gente comentou há pouco. Um diagnóstico de febre aftosa era feito alguns anos atrás em 30 dias. Um diagnóstico completo. Hoje é capaz, por técnicas de biologia molecular, a gente realizar um diagnóstico no Laboratório Federal de Defesa Pecuária em Leopoldo em
menos de 10 horas. Isso é importantíssimo porque significa liberar plantas frigoríficas que estavam interditadas se havia suspeita da presença do vírus, liberar o abate de animais que é necessário para a produção de alimentos e uma resposta muito rápida. Em menos de 10 horas você é capaz de fazer um diagnóstico do que antes era 30 dias. Na área de detecção de resíduos chamados de agrotóxicos ou defensivos agrícolas, nós somos capazes, utilizando técnicas modernas, de detectar diversas moléculas, mais de 200 moléculas numa única análise, numa única amostra. Então, você traz uma resposta rápida que permite, então, a defesa agropecuária agir com os resultados na mão, se houver necessidade. Bom, nos laboratórios, né? Agora, desses pontos todos que falamos de atuação, me parece, mas você me tira a dúvida, onde está a nossa maior vulnerabilidade? É nas fronteiras? Eu diria que tem duas. Uma, muitas vezes, por desconhecimento, e aí falo direto com todos aqueles que viajam para fora do país, né? Estejam atentos na hora que vai trazer um alimento ou outro produto aqui para o país. Naquele simples ato de você trazer um alimento, você pode estar trazendo uma praga ou uma doença para o país que seria muito ruim. Há pouco você tinha citado, né, Sebastião, da questão das sementes que vieram aí de uma maneira irregular, em transporte, chegava pelo correio, chegava tudo. Tivemos que analisar todas essas sementes no Laboratório Federal em Goiás para ter certeza que aquilo ali não estaria trazendo doença para o país. Então, ali é uma vulnerabilidade, porque o Brasil, é lógico, um número muito grande de voos internacionais e ninguém está fazendo isso intencionalmente, mas às vezes por desconhecimento. As fronteiras sempre é um risco, porque nas fronteiras o país é muito extenso, né? São dezenas e dezenas de milhares de quilômetros de fronteira, e ali você tem aquilo que nós chamamos de descaminho, que é a entrada de produtos que poderiam estar vindo aqui para não pagar imposto, mas, ao mesmo tempo, poderiam estar carregando alguma doença ou alguma praga, alguma questão que seria de vulnerabilidade muito grande para o país. Então, ela é uma parte que precisa de uma atenção especial, por isso o Ministério lançou o Vigem Fronteiras, os diversos colegas atuando, e a gente está muito atento nesse aspecto. Pois é, o problema é que a falsificação gera dinheiro, né? E esse é um mercado cruel, né? Que é uma briga sempre de luta, tem outros segmentos também, né? Mas na segurança alimentar, ou vegetal ou animal, é de um risco enorme, né? Aí a atenção, o investimento precisa ser cada vez maior, né? A gente tem 2 minutos, eu queria encerrar falando ainda da importância, aliás, do aniversário, né? Que completa agora 24 anos. Vocês vêm também de um período de reivindicação fortíssimo aí de janeiro a maio, onde houve paralisação, e aí a gente sente nessa hora a importância de um auditor. Nesse aniversário agora, 24 anos, como é que a gente está comemorando? Nós estamos comemorando com muitos eventos que envolvem as atribuições nossas, que envolvem o nosso dia a dia, mas principalmente viemos de um acordo que terminou esse movimento que você acabou de comentar. Não é ainda o desejo do fortalecimento que nós entendemos que é necessário para a defesa agropecuária, mas com certeza temos muito a comemorar. Muitos resultados positivos, resultados que engrandeceram o Brasil, resultados principalmente, aqueles que estão nos assistindo, e Sebastião aqui, permitem nós dizermos que nós estamos no caminho certo de trazer dados positivos, sempre dados positivos para a economia brasileira. Muito bom, eu tenho muito a lhe agradecer pelo trabalho que você desenvolve. Quem é de Minas lhe conhece muito bem pelo trabalho que você fez lá no Lanagro também. Foi um prazer enorme tê-lo aqui conosco. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos e pelo trabalho que vocês desenvolvem como auditores fiscais. Nós aqui, auditores agropecuários, nós que somos do segmento agro, sabemos da importância, da relevância desse trabalho. A sociedade precisa saber muito mais, precisa reconhecer muito mais, valorizar muito mais esse trabalho. Senhor Ricardo, muito obrigado, foi um prazer conhecê-lo, um prazer conversar com o senhor. Obrigado, Sebastião. Estamos à disposição sempre que houver essa oportunidade de que a gente possa fazer esse diálogo com todos aqueles que estão envolvidos nessa importante questão que é a agropecuária nacional. Muito bem. E muito obrigado a você de casa, você aí da sua empresa, você aí da sua propriedade, que acompanhou com a gente hoje o Agro Mais Entrevista. Nós voltamos no próximo programa. Forte abraço e até mais.